Fala, torcida que canta e vibra, uma ótima terça-feira para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que segue nessa preparação para a estreia do Campeonato Paulista neste final de semana contra a equipe da Portuguesa. Além disso, o Abel Ferreira já iniciou os treinos de preparação dessa pré-temporada aí curta para a estreia no Paulistão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Verdão. Aqui em destaque no Taon, Amanda Barbosa tá do lado de fora da Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, para falar sobre esse primeiro dia de Abel, que pela primeira vez não vai ter aquele pet de campeão, né, minha amiga? Boa tarde, prazerzaço estar contigo aqui no Taon. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. É isso, esse ano não teve, né? Pela primeira vez desde a chegada do Abel no comando da equipe, lá no finalzinho ainda de 2020, o Abel não conquistou nenhum título aí no ano de 2025, né? Acabou saindo com 3 vices, Paulista, Brasileiro, Libertadores também. Certamente é uma história que ele quer mudar aí pra esse ano de 2026. Para fazer ainda mais história, né, do que já tem feito na equipe do Palmeiras. Mas a grande novidade aí dessa terça-feira por aqui é, de fato, a chegada do Abel. Foi o último integrante ali da comissão técnica, desse elenco palmeirense, a se reapresentar, porque a equipe se reapresentou no domingo ali, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, como a gente trouxe aqui ontem. Ontem todo dia foi destinado aí à parte de realização de exames médicos, também todo o trabalho ali feito de força, né, testes físicos. É aquela praxe de sempre, né, Vini, pessoal, que a gente acompanha, o time se reapresenta, tem todo esse primeiro dia aí voltado para fazer essas atividades mesmo. Então, tudo realizado ontem, hoje aqui Abel fazendo comandando o seu primeiro treino de 2026. O treinador chegou pela manhã, às 10 horas a equipe já estava no campo, inclusive, para fazer esse primeiro trabalho com bola. Não para por aí, hoje esse trabalho acontece em 2 períodos, então treinou agora no período da manhã, à tarde, por volta das 4, volta para mais uma sessão de treinos. A assessoria não soube exatamente o que estava ali no planejamento para explicar para a gente qual vai ser esse trabalho aí do período da tarde, mas tem mais uma sessão de treinos do Palmeiras hoje ainda, né? A gente lembra que a estreia da equipe no Campeonato Paulista já acontece nesse fim de semana, no sábado contra a Portuguesa, no Canindé. Então, alguns poucos dias. E como a gente já trouxe nessa semana, né? Tem todo o elenco aí à disposição, alguns jogadores ainda se recuperando, que é o caso ali do Felipe Anderson, do Lucas Evangelista, do Paulinho, né? Mas o Everton ali já sendo reintegrado ao elenco, depois de ter se ausentado ali da reta final da temporada passada, por causa da lesão na mão. Enfim, né? Um Palmeiras inteiro preparado aí para essa temporada. Marlon Freitas também destaque aí de hoje, participando do seu primeiro treino junto ao elenco aí do Palmeiras. E a equipe se encaminhando aí para essa estreia nessa temporada, cheia de novo, né? Com o Campeonato Paulista, com o Campeonato Brasileiro, com Libertadores, com Copa do Brasil, enfim, tudo que tem direito aí. E como eu trouxe no começo, né, Vini, o Abel certamente querendo mudar um pouco dessa história aí do que aconteceu em 2025 para 2026, tentando retomar o caminho das vitórias com títulos, né? O torcedor ficou, aliás, muito incomodado com o fato do Abel voltar um pouco depois dos jogadores, que no final de semana fizeram só aquele treino físico, né? E o Palmeiras começa a temporada com essa indefinição também. Nem é incomum, né? É algo absolutamente normal nessa era Abel. Não chega a ser um fato novo, mas o torcedor ficou incomodado pelo que foi a última temporada. Mas o time começa o ano também com essa indefinição envolvendo o Everton, que interessa outros clubes, né? Tem isso também, Vini. O staff do Everton foi consultado, né, pela diretoria do Bahia. O Bahia segue aí na busca por um goleiro para fortalecer, né, esse setor ali. Então quer um goleiro forte, um goleiro experiente. E o Everton agrada bastante, né, a diretoria do Bahia. Por isso, então, o Everton teve o seu staff consultado, como eu disse. Ele finaliza a temporada de 2025 como reserva, porque teve aquele problema da mão, né? Pelo que a gente entendeu do Palmeiras, o Everton nem sai ali para o período de férias no departamento médico, né? Tanto que ele passa todo o período ali de férias trabalhando, treinando, fazendo defesa, né, no campo também, com luva.
demonstrando já que estava bem, que estava preparado aí para essa temporada de 2026, mas o fato é que quem finaliza ali 2025 é o Carlos Miguel, que tem contrato até 2030. O Everton tem contrato no Palmeiras finalizando esse ano. O Palmeiras também fez a renovação do contrato do Marcelo Lomba, né, até o final desse ano. Ou seja, meio que tem uma vaga aberta ali, né? Entendendo que o Carlos Miguel finalizou e agradou, né? Ali teve um começo ali complicado, até pela questão dos jogos que pega ali, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com muita pressão, mas conseguiu agradar ali na posição. E aí acho que dificulta ali um pouquinho esse retorno do Everton também, né? A gente vai tentar entender como que o Abel vai preparar esse time. O Campeonato Paulista é um momento onde ele usa ali as primeiras rodadas para sentir esse elenco e talvez no gol a gente acompanhe essa mudança aí também, Vini. Vamos entender essa mudança, assim, teste talvez, experimentações ali de um Palmeiras pensando nessa temporada de 2026. Veremos como o Abel vai administrar essa questão envolvendo os 3 goleiros, né? Lomba renovou contrato, o Everton ainda tem mais um ano de vínculo, interessa outros clubes e o Carlos Miguel terminou como o titular. Um beijo pra você, minha amiga, bom trabalho pra toda a nossa equipe. Tem uma apuração, inclusive, que diz que o Abel pode, em 2026, fazer um revezamento dos goleiros, né? Um seu titular nas Copas, o outro seu titular nos campeonatos. No site, nas redes sociais também. E você publicou agora há pouco, já durante o programa aqui, que o Palmeiras fez uma consulta pelo Adrielson, né, do Botafogo, né, que hoje está nos Emirados Árabes, no futebol árabe. Mas não vai dar bom nesse... Quer dizer, você vai me contar se não vai dar bom, mas pelo que eu entendi da matéria, foi uma consulta, mas na verdade ele está mais perto do Grêmio para 2026. Pois é, Lu, o Palmeiras está em busca de um zagueiro no mercado, né? O Mikael deve estar tudo certo para encaminhar a saída para o Inter Miami por empréstimo, o time do Lionel Messi, e o Palmeiras quer um zagueiro. E aí o Adrielson foi um dos nomes que apareceu na lista do Palmeiras e existiu essa consulta, só que o Palmeiras não se animou com essa possibilidade de trazer o Adrielson. Ele acabou de ser contratado pelo Al-Ahly do Emirados Árabes Unidos, e o time dos Emirados Árabes pagou 2,2 milhões de euros por 50% do jogador no ano passado, e o Palmeiras teria que desembolsar uma grana aí para contratar o atleta e decidiu não avançar. Quem decidiu ir para cima do Adrielson foi o Grêmio, né? O time do Luiz Castro, técnico português que trabalhou com ele no Botafogo, e ele teve um bom rendimento por lá, e as partes estão negociando aí por um acordo. Então o Palmeiras segue na busca por um zagueiro. E tem uma informação curiosa de mercado da bola do Palmeiras. Estava conversando com algumas fontes que pudessem ajudar a gente a atualizar vocês, e o que eu ouvi foi: o torcedor do Palmeiras que está esperando vários reforços para esse ano está muito enganado e vai se decepcionar. Então, por isso que o Palmeiras está aí nesse mercado mais tranquilo e sereno, com só o Marlon Freitas de novidade. Mas isso eu acho que estava mais ou menos claro, a gente chegou a falar isso no final do ano passado. O Palmeiras montou o time deste ano no ano passado, e agora tem que fazer ajustes pontuais, que eles falam. Ajustes pontuais. E a gente, antes da gente falar desses próximos alvos do Palmeiras, a gente tem uma nova enquete na tela para vocês. Hein? Olha. A enquete anterior, gente, que era sobre o São Paulo, se todas as investigações do São Paulo vão ou não interferir em campo, deu 85% sim. É o que a gente falou aqui bastante. E agora a nossa nova enquete é: qual vai ser o maior adversário do Flamengo em 2026? Flamengo foi o bambambam do futebol brasileiro em 25. Quem vai ser o maior adversário? O Palmeiras, o Cruzeiro, o Corinthians ou outro time? Fluminense está muito ativo aí no mercado. O que vocês acham? E aí eu quero te ouvir, hein, Mussete? PVC falando, né? O Cruzeiro quer se botar ali como candidato. Sou eu o rival. Para você, vai continuar sendo o Palmeiras ou pode pintar um outro na jogada? Pode pintar, Lu, mas eu acho que é Palmeiras. O Palmeiras não perdeu jogadores relevantes. Tudo bem que vai fazer uma janela discreta, como o Latifi disse, mas só o Marlon Freitas já é um acréscimo, o Lucas Evangelista volta. Jogadores que em 25 não renderam o que esperavam devem render mais em 26, mais adaptados, fazendo pré-temporada, tendo um calendário para rodar esse elenco, essas peças aparecerem. Então, o Cruzeiro vem bem, tem outras equipes que podem surpreender, mas para mim, Palmeiras e Flamengo vão bater nas cabeças novamente. Aí, para você, PVC. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar. É? Acho. Mas eu posso estar enganado. Pode, todos podemos, né? Isso aqui é exercício de futurologia. A gente e a bola de cristal.
Ô, PVC, você falou, né? O Latif estava dizendo, ó, não esperem grandes contratações. Você comentou, o Palmeiras já fez isso ano passado, já contratou bastante. Inclusive, foi aquele processo de reformulação, de troca de guarda, talvez esperando frutos melhores até em 2026. No caso de um volante, trouxe o Marlon Freitas, mas aí o primeiro volante é uma lacuna, até porque perdeu um jogador, perdeu o Aníbal pro River Plate. Perdeu não, né? Liberou, negociou o Aníbal com o River Plate. A tendência é não chegar um volante e apostar em uma readequação ali das peças que tem em mãos o Abel Ferreira? O Palmeiras não está atrás de um novo camisa 5. O Palmeiras entende que vai começar o campeonato paulista e provavelmente o brasileiro com o Marlon Freitas, com o Lucas Evangelista, com o Andréas Pereira, com o Veiga ainda no elenco. O Veiga pode ser negociado se tiver proposta. E vai entender como é que o time vai funcionar dessa maneira. Até porque o Zé Rafael foi primeiro volante depois da saída do Danilo. E pode acontecer de você chegar à conclusão de que o Marlon Freitas não dá para ser primeiro volante nem o Lucas Evangelista. Ou que o time funciona muito bem com o revezamento de 2 8s que jogam cada vez um de 5 a cada movimentação do time. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas a informação é: o Palmeiras não está atrás de um camisa 5 neste momento. Se tiver uma oportunidade de mercado, pode vir. Mas não é prioridade um novo camisa 5. Isso corrobora com a sua informação, Latif, de uma janela mais tímida nesse início de ano. Outro alvo tentado, Savarino, do Botafogo, mas agora está bem mais perto do Fluminense, chegou a fazer uma consulta, mas não avançou, certo? Ele até tem uma reunião com o Fluminense, ele estava na Venezuela, não tinha conseguido voltar por conta de todo o problema do ataque dos Estados Unidos lá na Venezuela, mas está chegando e aí essa situação deve ser definida. Então já é carta fora do baralho? O Palmeiras, ele fez a mesma coisa com o Adriel, com o Savarino. Percebeu que existia uma movimentação para os jogadores deixarem os clubes que eles estão, só que na hora de avançar para tentar um negócio, não avançou. E no caso do Savarino, por exemplo, o Palmeiras avalia muito bem o jogador, né? A gente disse isso ontem aqui, só que o Palmeiras entendeu que hoje a prioridade no elenco não é um jogador que atua nas posições que o Savarino atua, né? O Savarino atua como meio ofensivo, ponta direita e ponta esquerda. No elenco do Palmeiras, a comissão técnica e o departamento de futebol entendem que tem muitas opções para esse setor. Então, hoje, a busca principal é por um zagueiro e, se aparecer a oportunidade de mercado, como disse o PVC, um meio-campista. O Palmeiras tirou o Luiz Pacheco da Copinha, que é um menino da base que completou 17 anos agora, e o Palmeiras vê o jogador com uma das grandes promessas para o futuro. E por ele estar fora da Copinha, está implícito que ele vai ser utilizado pelo Abel. A gente viu outros jogadores que passaram boa parte do ano passado com o profissional e vão disputar a Copinha, que é o caso do Benedetti, o Larson, o Eric Belé, o Riquelme Felipe. Todos eles terminaram o ano com o profissional, mas foram inscritos pelo Palmeiras na Copinha. E o Pacheco não. Então chama atenção por ser um jogador muito jovem e que atua nesse setor de meio campo, onde justamente o PVC está falando que o Palmeiras deu uma segurada na busca por um novo reforço. Um 7 tem que dar uma... Quer dizer, pode se dar ao direito de dar uma segurada ou vai fazer falta? Esse elenco do Palmeiras tá bom para a temporada, para brigar de frente com o Flamengo ou falta sim jogador? Eu acho que tá bom, Lu. Eu acho que tá bom porque o Palmeiras brigou pau a pau aí com o Flamengo pelos principais títulos da temporada. E aí esse fracasso, que é uma palavra forte, né? Mas o Palmeiras não ter conquistado os títulos nessa temporada faz com que o elenco esteja sob uma avaliação diferente do que poderia. Se o Palmeiras tivesse vencido pelo menos um desses títulos, talvez a avaliação fosse outra. Então o Palmeiras, que tem uma gestão profissional, que está num passo à frente da maioria dos clubes, precisa tentar pensar de uma forma mais fria. Não pode cair nessa pressão. O Palmeiras gastou muito, não pode gastar tanto quanto, ou nem metade disso, e esses atletas vieram bem avaliados pelo Scout, Departamento de Futebol, e Abel Ferreira, assim como o Flaco Lopes, que custou um pouco a se adaptar, foi super bem em seleção argentina, depois caiu de rendimento. Esses atletas que chegaram por último podem se destacar e serem esses reforços que talvez o torcedor não esteja esperando. Então o elenco do Palmeiras é bom. Então, com um treinador forte, a manutenção das principais peças e um reforço ou outro, começando pelo Marlon Freitas, o Palmeiras vai continuar brigando por títulos.
Aproveitando, Lu, só para complementar essa frase do Musetti, eu estava conversando com uma pessoa da direção do Palmeiras e quando eu estava perguntando sobre o mercado, Palmeiras talento no mercado, o que está rolando e tal, e eles me falaram assim, esse time que vocês da imprensa adoram criticar foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Então o Palmeiras não quer que isso, que minimizem esse fato. Chegar à final da Libertadores e ser o vice-campeão brasileiro disputando o título até o fim, para o Palmeiras é uma amostra de que esse elenco que foi construído no ano passado tem condições de ser campeão esse ano. Então, Mas, desculpa. Diga. Não, já fechei. Eu ia dizer só uma coisa que, para mim, é a grande reflexão que o Palmeiras tem que fazer depois do final do ano passado. Hoje eu estava lendo uma nota, acho que do GE, dizendo assim, Abel volta para trabalhar pelo fim do jejum. Eu falei, oi? Jejum. Mas assim... Porque o Abel se reapresentou hoje, tá, gente? O time já estava treinando, mas o Abel chegou hoje, treinamento em 2 períodos, e já tem estreia no sábado no Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Mas agora, continuando o nosso giro, vamos falar de outro clube que também se reforçou com o Marlon Freitas, Palmeiras. É o assunto agora no Sport Center. Vamos para a academia com ele, Vladimir Bianchini, do ABC para o Mundo. Saudações, Vlad. O que você traz pra gente? Bom dia. Bom dia, João. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Palmeiras que hoje tem uma novidade. O técnico Abel Ferreira já está na academia de futebol, comandando os treinamentos em 2 períodos. Um que começou às 10 horas da manhã, outro será às 4 horas da tarde. A gente apurou exatamente aqui com o pessoal do Palmeiras que ele já está aqui. O Abel que saiu um pouquinho mais tarde de férias, por isso combinou com a diretoria que poderia voltar nesta terça-feira. O Palmeiras que ontem passou por exames médicos e testes físicos, então ele não perdeu nenhum treinamento com a equipe. Vai começar agora a comandar as atividades aqui no campo. Lembrando que a molecada do Sub-20, que teria idade para jogar copinha, que foi até mesmo inscrita, mas que está aqui preenchendo o elenco, o caso do Larson, do Riquelme Felipe, do Belé e do Benedetti, a gente apurou ontem no jogo do Palmeiras lá contra o Monte Roraima na Copa São Paulo, que eles não vão descer, eles vão permanecer com o elenco principal, devem ser bastante utilizados, principalmente nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, para o Abel avaliar a questão até mesmo de contratações, porque o Palmeiras a princípio queria fazer 4 contratações, então pode ser que com esses garotos, se caso eles agradarem o Abel Ferreira, a quantidade de reforços diminua. Lembrando que o zagueiro Mikael está prestes a ser anunciado para o Inter Miami, dos Estados Unidos, time do Lionel Messi. Ele vai ser emprestado com opção de compra. O Verdão ainda está no mercado em busca de um zagueiro, já fez até mesmo uma oferta pelo Nino, do Zenit, mas os russos não aceitaram. Então, por enquanto, o negócio esfriou um pouquinho. Quem sabe o Palmeiras, nos próximos dias, possa até mesmo querer fazer uma nova proposta. Ontem também o Verdão anunciou a renovação de contrato do goleiro Marcelo Lomba. Até o final da temporada, o veterano que já está no Verdão há bastante tempo. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo informações sobre alguns jogadores que encerram o contrato nesta temporada, abre aspas. O Palmeiras inicia 2026 com 4 jogadores no último ano de contrato. O principal nome dessa relação é o de Everton, um dos maiores campeões da história do clube com 12 títulos e titular da meta até se lesionar em outubro da temporada passada. Desde 18 no Verdão, o goleiro tem 38 anos, renovou seu vínculo pela última vez no início de 2024. Embora a tendência seja no início de transição para Carlos Miguel assumir de vez a titularidade, o camisa 21 ainda é considerado um jogador importante e influente no vestiário. Caso o Everton permaneça até o final do contrato, o Palmeiras está disposto a oferecer uma renovação, mas com duração de 12 meses até o fim de 2027. É o modo operandi do clube com jogadores mais experientes. Isso já acontece com Lomba, hoje 3º goleiro. O jogador de 39 anos tinha contrato até o final de 25 e acertou uma renovação por mais um ano até o final de 2026. Evangelista também tem contrato até o final dessa temporada, mas há um gatilho no seu acordo para renovação automática por mais uma temporada, a depender de metas esportivas nessa temporada. O meio-campista tem 30 anos de idade, vivia bom momento pelo Palmeiras até sofrer uma lesão na coxa que o tirou na reta final da temporada. Ele é visto como peça importante para o time nesse ano. Outro que também tem um contrato até o final da temporada é o volante Figueiredo, da base, de 19 anos. É o que tem o contrato mais curto, só até setembro. Cria da academia,
O jogador tem sido atormentado por lesões, foram 2 no joelho direito e outra no esquerdo. O garoto se recupera de um procedimento realizado em março. Enfim, vamos ver como o Palmeiras vai administrar aí essa situação. Acredito que só o Evangelista tem grandes chances de iniciar a temporada de 2027 e muito provavelmente os outros 3 terão suas saídas no final do seu contrato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!